Senhor Primeiro-Ministro, senhores ministros e vice-ministros, senhores deputados, meus pares, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao fim do debate do programa quinquenal, eu começo por saudar os moçambicanos em geral e os cidadãos da província de Maputo, meu círculo eleitoral em particular. Analisando as prioridades do desenvolvimento económico e social do país, nós, deputados da Frelimo, concluímos que este documento está bem estruturado, clarifica a forma como o emprego poderá aumentar, demonstra como a produtividade e a competitividade, bem como a construção de infraestruturas, irão alavancar a economia para melhorar a vida dos moçambicanos. Em nosso entender, há que melhorar o conhecimento sobre os instrumentos programáticos do governo. Precisamos de saber o que é, para que serve, como é elaborado um programa quinquenal e se este instrumento é o macro, clarificador das intenções e vontades do governo, devem os nossos colegas aprender, por outro lado, o que é o plano económico social e o orçamento do Estado. Dos posicionamentos das bancadas da oposição, lemos e ouvimos ideias bastante difusas, confusas e estonteantes. Valeu uma aula dada aqui ontem pelo então vice-ministro das Finanças, o Dr. Couto, fazendo uma confusão enorme. Entendem os senhores deputados que este instrumento deve ser reprovado porque não contém elementos que permitam, ao fim de 5 anos, analisar a sua implementação. Vale a pena explicar para que não voltem a esta casa cometendo um erro tão básico que ao fim de 5 anos e ao longo deste período, o que nós nesta casa iremos analisar não é o programa quinquenal que está em discussão em si, mas os planos económicos e sociais e os respectivos orçamentos do Estado e as contas que a Assembleia da República recebe do Tribunal Administrativo e aprecia. Permitam-me socorrer de alguns, poucos, mas bons factos que desmentem a alguns deputados que consideram que este programa é um documento, um autêntico copy-paste. No nosso entender, não é e nem pode ser. Porquê? Porque no âmbito dos últimos 2 programas do governo, por exemplo, no domínio do fornecimento de energia, mais moçambicanos tiveram acesso a este bem precioso, entre os quais os senhores deputados e familiares que tiveram as suas casas devidamente iluminadas. De facto, subimos de 7% de cobertura em 2004 para 40,4% em 2014 e queremos subir para mais de 55% quando terminar 2019. A reabilitação, a asfaltagem e manutenção de estradas e pontes que permitem a circulação de pessoas e bens e facilitam o acesso às zonas de produção, algo que permitiu, incluindo os senhores deputados, fazer campanha circulando por essas estradas, é algo notório e notável. Nós queremos mais, por isso vamos aprovar este programa. Por não ser uma cópia, vale a pena dizer que nas telecomunicações os investimentos feitos levaram a nossa teledensidade de 3,7% em 2004 para 74% em 2014 e fruto desse investimento, senhores deputados, hoje é possível falarem com as vossas famílias que se encontram lá no interior dos distritos, o que anteriormente não era possível. Isso é obra de um programa quinquenal anterior, mas nós queremos chegar aos 100% de cobertura terminado este programa quinquenal. Isto, senhores deputados, demonstra obra feita, obra que só a Frelimo faz, fez e fará. Nenhum outro partido o faz. E que fique claro. Muitos de vós, senhores deputados, beneficiaram dos altos investimentos que foram feitos na educação no mandato passado.
na saúde, mandando os filhos às escolas e aos hospitais. E hoje querem reprovar este documento. É para quê? Para ver as nossas crianças a não terem uma formação de qualidade? Foi com os programas anteriores que tivemos mais instituições de formação de nível superior de saúde. A UEM era a única, hoje temos 6. Tínhamos apenas 400 médicos em 62 distritos. Hoje temos mais de 900 em todos os distritos do país, muitos dos quais com mais de um médico. O rácio de profissionais de 100 mil habitantes de 94 para 113 neste domínio da saúde permite-nos aprovar este programa sem qualquer reserva. E iremos aprovar, senhores deputados, porque estamos preocupados e comprometidos com o sofrimento de algumas populações em municípios como a Beira e Climane, que precisam de mais estradas, que precisam de mais água e não só. No final, nós precisamos que estes municípios tenham planos de ordenamento territorial. Estão a ser governados por um determinado partido e este mesmo partido aborda a exclusão quando vai receber o dinheiro proveniente deste programa quinquenal do governo. Tamanha incongruência. Uma deputada da Renamo, mais uma vez, tocou, dançou e fartou-se de falar da fraude. A canção de sempre, o disco que já está altamente riscado. Agora juntam um refrão que a Frelimo arrancou a vitória. Fazem aludindo a um discurso. É preciso deixar claro, senhores deputados, que nós fizemos a melhor campanha e nós tivemos o melhor candidato. Só nas vossas cabeças é possível ter uma fraude de 1 milhão de votos. Uma diferença abismal. Como é que se carrega e como é que se faz isso, senhores deputados? Portanto, tamanha incongruência da vossa parte. Este programa quinquenal resulta da mobilização que fizemos aos moçambicanos a acreditar em Filipe Nyusi e a votar no manifesto da Frelimo. Portanto, a vitória foi mais do que legítima. Foi porque é um imperativo manter a Frelimo no poder para que este país esteja na rota do desenvolvimento. É preciso recordar que este partido que reclama fraude boicotou as eleições autárquicas porque queria uma lei eleitoral feita ao seu gosto, de acordo com o seu interesse. Depois de diversas rondas na Joaquim Chissano, trouxeram a lei eleitoral. O senhor Dhlakama saudou, houveram abraços das chefes das bancadas parlamentares aqui nesta sala em cumprimento de algo que queriam. O país gastou 50 milhões de dólares para colocar em todas as mesas elementos da Renamo e do MDM, partidarizando os órgãos eleitorais. Hoje, aqui, reclamam fraude. É preciso saber perder com dignidade. Senhora Presidente da Assembleia da República, as comissões desta Casa recomendaram no final dos seus pareceres a apreciação positiva. Porém, a nossa oposição continua a mesma. Subiu o número de deputados, mas a qualidade destes, pelos discursos, alguns dos quais aos berros, baixou a qualidade para níveis assustadores. Os eleitores devem procurar saber em quem votam para vir a esta Casa. Ao invés de abordar com profundidade o conteúdo, juntam um conjunto de palavras sem nexo. Parece-nos que não se deram o trabalho de ler, senhor deputado. É preciso ler o documento. Mas em benefício da dúvida, ou na melhor das hipóteses, até leram o documento. Mas se calhar de baixo para cima. Ou de trás para frente. Ou se calhar faltaram óculos. Senhora Presidente, a pergunta que se pode fazer aos deputados da oposição é: por que os senhores deputados vão reprovar um programa que vai beneficiar a todos os moçambicanos? A nossa resposta é simples.
Vão reprovar porque não querem ver o governo a investir, formando neste quinquênio mais de 7 mil novos professores, colocando novas salas de aulas, 4 mil, adquirindo mais de 700 mil carteiras. Não gostam os senhores deputados do ensino que as nossas crianças beneficiam. Poderíamos perguntar que impacto é que teria a reprovação deste instrumento? Reprovando a travessia da Bahia de Inhambane para Machis ficaria em causa. A Renamo e o MDM estão a negar a asfaltagem das estradas em Inharime Panda em Inhambane, Milange Mucuba na Zambésia, Caniçado Mapai em Gaza, Mague Mucumbura e Estima Maroeira em Tete. O povo de Sofala deve ficar claro que a Renamo, ao reprovar este instrumento, não quer que o governo dê mais água às populações de Buzi, Xeringoma, Maringue, Xemba e Nhamatanda, como está previsto. É preciso que o povo saiba que a Renamo e o MDM estão aqui a negar a conclusão da eletrificação do distrito de Maringue, negam que surja no bairro Ndunda da cidade da Beira um novo hospital geral. Ouvimos igualmente a desvalorização da passagem da chama da unidade, uma chama que materializa parte do que está plasmado no presente programa quinquenal, inscrito que está a paz e igualmente os valores da autoestima, da amizade e solidariedade entre os moçambicanos. Contrariamente, nós, os deputados da Frelimo, saudamos o governo por esse destaque dado para que nós tenhamos em mente e sempre a paz. A triste guerra que Moçambique viveu deve servir de exemplo, sobretudo para jovens, e igualmente para os políticos, para que se abstenham de fazer discursos que minam a paz, discursos que discriminam a mulher. Ninguém neste país se pode arrogar ao direito de sistematicamente colocar os moçambicanos em pânico, colocar os moçambicanos em medo. Senhores deputados, ninguém é mais importante que os mais de 20 milhões de moçambicanos. Para terminar, numa altura em que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão devidamente aquarteladas, os moçambicanos ouvem com apreensão uma ideia de se criar um quartel-general em Muxungue. Para quê? Num Estado de Direito em que os senhores deputados estão aqui a discutir e os membros das Assembleias Provinciais estão também a discutir. Não faz sentido nós termos homens armados. Apelamos ao governo para incitar esforços visando o desarmamento urgente dos homens armados da Renamo. Apelamos a este partido para que cumpra a Constituição que ela própria aprovou. Apelamos a Renamo a cumprir com a lei dos partidos políticos que preconizam que estes não devem ter armas, devem abster-se de minar a unidade nacional. Esta lei, recordo, é sistematicamente violada pela Renamo e o nosso povo, a imprensa e a sociedade civil devem condenar. Por tudo quanto Vossas Excelências, senhores deputados, dignaram-se a acompanhar, e ao laborioso povo moçambicano, eu queria deixar o meu profundo canimambo e uma grande força a este governo de homens e mulheres determinados em fazer bem para todos os moçambicanos. Muito obrigado pela atenção.